saúde, então, vamos começar o nosso papo falando sobre essa questão que não tem jeito, é de todo ser humano envelhecer. O Brasil está envelhecendo e mais rápido do que se imagina, viu? Antigamente a gente achava assim que os países gringos, eles estavam mais velhos, mas diz um estudo divulgado pela Organização Mundial da Saúde que o número de pessoas com mais de 60 anos deverá crescer muito mais rápido do que a média internacional, enquanto a quantidade de idosos vai duplicar no mundo até o ano de 2050. Aqui no Brasil, ela quase vai triplicar, ou seja, vão ter muitos idosos. Por aqui a porcentagem atual é de 12,5% de idosos e deve alcançar os 30% até a metade do próximo século, desse século. Ou seja, logo seremos considerados uma nação envelhecida. E não tem problema nenhum, a gente só precisa ser uma nação envelhecida com saúde. Conforme a Organização Mundial da Saúde, essa classificação é dada aos países com mais de 14% da população constituída de idosos, como são atualmente a França, a Inglaterra, o Canadá. E os bons hábitos de vida são essenciais para que todos nós tenhamos qualidade de vida, né? Além disso, gente, também precisamos pensar em fazer um planejamento do nosso envelhecimento em todos os sentidos. Ontem a gente falou de planejamento financeiro, a gente faz planejamento financeiro, a gente faz planejamento da nossa saúde e assim a gente chega numa terceira idade bem. Para falar mais sobre esse assunto, convidamos então o geriatra, que é professor, doutor da disciplina de geriatria da Faculdade de Medicina Uninove, Thiago Mônaco. Obrigada, doutor, por ter vindo. Como vai, Cláudia? É sempre uma alegria te receber. Vamos sentar ali para bater um papo, então, sobre envelhecer. Eu fico pensando, assim, que esse é um assunto super importante, mas eu sei que eu também tenho um telespectador, em grande parte, já na terceira idade ou chegando na terceira idade. Minha primeira pergunta é, que eu quero que quem está em casa preste atenção, dá tempo de reverter a situação, mesmo que esteja hoje na terceira idade com uma qualidade ruim, uma qualidade de vida ruim, e melhorar essa situação? Olha, reverter eu não sei, claro que porque cada caso é um caso, mas sempre há tempo de melhorar. Né? Então não existe nenhum momento em que eu vou dizer, puxa vida, eu estou idoso, eu não fiz atividade física, eu não me preparei, então agora não tem mais nenhuma vantagem de eu cultivar bons hábitos, de eu fazer atividade física, de eu parar de fumar. Mentira. Sempre é tempo de ter uma saúde melhor, com melhores atitudes, do que continuando a cultivar maus hábitos. Você falou de parar de fumar, né? E tem muita gente idosa que adquiriu esse hábito na época que era bonito, né? Na época que era a propaganda era intensa, e não largou o cigarro. E aí pensa assim, mas agora que eu já tô com meus 70 anos, 72, 75, agora eu não preciso mais parar. Se parar de fumar, mesmo que agora, já de forma bem tardia, vai sentir benefícios? Sente benefícios. Assim, na verdade, nas primeiras horas, nos primeiros dias de abstinência de fumo, já começa a haver uma oxigenação melhor do cérebro, começa a haver uma melhora na circulação dos órgãos, e esta melhora, ela não para de progredir enquanto eu continuar sem fumar. Então, claro, é verdade que o dano que o cigarro tenha feito ao meu pulmão, às minhas artérias, se eu realmente fumei desde a juventude, honestamente, nem sempre ele vai ser revertido, mas sempre, sempre, eu parando de fumar, eu já começo a ter uma saúde melhor imediatamente. Perfeito. Outro ponto, quem nunca fez atividade física, mesmo que na terceira idade, se começar, claro que com supervisão, devagarinho, também sente benefícios? É a mesma ideia, sente benefícios. Claro que a dificuldade é maior, alguém que nunca fez atividade física, que não sabe como se movimentar, como se aquecer, que tenha os músculos mais atrofiadinhos, realmente a recomendação é passar por uma avaliação de saúde, acompanhar com um profissional de atividade física, um fisioterapeuta, um educador, para saber o que fazer sem risco de lesão. Agora, claro que sempre está indicada a atividade física, e eu até uso, né, uma frase, para aqueles pacientes, para aquelas pessoas nas quais a atividade física não vai trazer nenhum resultado, elas realmente devem estar com a saúde tão ruim que a gente sequer pensaria. Então, se você aí de casa pensa que talvez a atividade física possa te trazer algum benefício, eu digo, com certeza pode. Opa! Então a gente vai já pegar desse ponto, porque a Andressa foi conferir com uma turma que já está na terceira idade, como é que anda essa prática de exercício, e a gente tem bate-papos interessantes enquanto a turma está se movimentando. Confira comigo, a nossa intenção aqui é que você também seja estimulado por essas pessoas que você vai ver agora na matéria. É assim, olhando para o outro, que a gente acaba falando, epa, eu também posso, eu também quero, eu também mereço. Pode rodar.
O exercício físico é benéfico em todas as idades. Na terceira idade, ele é ainda mais indispensável, pois além de retardar o processo de envelhecimento, ele contribui para o bem-estar e a qualidade de vida. Melhora tudo, disposição, melhor, não sei te explicar, mas a saúde principalmente, melhora tudo, sinceramente. Menos remédio e mais exercício físico, na minha opinião. Porque os remédios, eles te consertam de um lado e arrebentam o outro. É praticamente isso. Se você vai ficar tomando remédio para pressão, tudo bem, tem casos que você não pode deixar de tomar remédio para pressão. Mas se você fizer exatamente o exercício físico, você vai colocar todas as suas coisinhas em dia no seu organismo. Desde pequeno, sempre gostei, faço, tenho necessidade, não consigo ficar mais de 2, 3 dias sem fazer uma caminhada, sem dar uma corrida. Você acha que melhora a qualidade de vida? Não tenha dúvida, você se sente mais desestressado, seu corpo sente mais, você fica mais energizado e você tem mais facilidade para fazer as atividades que você gosta. Sem dúvida, é muito importante. Eu sempre andei bastante, mas o ano passado eu relaxei. Então, esse ano eu resolvi começar direito e pretendo ir até o fim. Nessa altura, o que eu espero apenas é saúde. E é o suficiente, o resto eu já tenho. Dona Virgínia já faz caminhadas há 15 anos, mas ela não vai sozinha não. Tem seu companheiro fiel, o cachorro Pipo, que está envelhecendo com mais qualidade de vida graças aos exercícios físicos. Eu acredito que se a gente não fizesse ele caminhar sempre, ele já teria parado. Você vê? Ele chegou na nossa casa, ele tinha 1 semana. Ele tem 15 anos. Você vê? Sempre faz exercício? Sempre. Todo dia ele caminha de manhã, caminha de tarde. Ele nunca parou de andar. Estou sempre trabalhando na casa, com tudo. E a senhora acha que se tivesse uma vida sedentária, a senhora teria toda essa disposição ou não? Acredito que não. A gente tem que estar se movendo sempre, né? Não pode parar, só no fim. Começa devagarinho, sabe? Que eu também, no comecinho eu também tinha uma preguiça, não ligava, coisa e tal. Eu já entrei até em academias, pagava tudo. Só que eu gosto de fazer como eu faço. Eu vou no parque, eu faço com os professores da USP. Eu gosto mais assim, não gosto de uma coisa forçada, que você tem que marcar hora para ir, se você não for, você perde o seu dinheiro que você já pagou. Não, eu gosto de ser mais livre. Como no prédio tem, então eu vou intercalando e tá dando muito certo. Eu falo para as pessoas fazerem exercício, que tem muita gente que vai parar de tomar medicamento. Eu tenho certeza. Concordo muito com essa última entrevistada. Você concorda, doutor? Concordo. Claro que parar de tomar um medicamento, claro que com segurança, né, após uma avaliação. Sim. Mas o que ela falou é uma grande verdade. A atividade física ela tem que ser entendida também como parte de um tratamento de muitas coisas. A atividade física ajuda a baixar a pressão, ajuda a melhorar a circulação, ajuda a controlar o diabetes. Então, realmente, uma pessoa que esteja bem comprometida com a atividade física, frequentemente a gente abaixa medicamento, às vezes tira remédio e a pessoa fica melhor mesmo. Sabe que numa das minhas últimas entrevistas aqui com um psiquiatra, da gente falando sobre depressão, eu me lembro muito bem, o psiquiatra falou assim, não adianta tomar o remédio, muitas vezes se a psicoterapia é indicada, precisa ter o acompanhamento do psicoterapeuta, mas o exercício físico é fundamental. E eu falei assim, é mesmo? Ele falou assim, sim, e não é uma vez ou outra, são 5 vezes pelo menos por semana, e ele falou até aí, não precisa ser nada demais, mas uma caminhada com a frequência de 40 a 50 minutos. E ele falou, isso é remédio. Exato, né? Exato. Isso libera endorfinas, isso melhora a circulação, como eu disse, isso te dá um bem-estar. Quem aqui
como nós, tem uma prática de atividade física, sabe, né? Depois de uma sessão de caminhada, corrida, enfim, musculação, você sai melhor, você sai animado, você sai bem disposto, você sai mais alegre. Mas você vê que a cara das pessoas ali, eu até durante a matéria ficava olhando e falava assim, gente, mas essa pessoa ainda não tá nem na terceira idade, essa pessoa ainda é muito jovem. Sim, são todos muito jovens, né? Mas só pra você ter uma ideia, isso porque ela deixou a gente contar. Aquela senhora que tá com um cachorrinho, que pra mim ela tinha lá uns 40 e poucos, 50 anos no máximo, ela tem 67 anos. Mas assim, uma cara boa, né? Bonita, jovem, porque faz exercício físico e muda mesmo, né? Muda sim. A pessoa fica mais jovial, né? Mais bem disposta, mais feliz. Muda mesmo. Né? Tem que se cuidar, não tem jeito, tá? Agora, vamos falar um pouquinho da qualidade do sono. A gente falou de parar de fumar, de exercício físico, e a gente sabe que na terceira idade fica-se aquela coisa do soninho picadinho durante o dia, às vezes uma insônia muito grande durante a noite. Isso é ruim? Isso é ruim. Na verdade, esse é um tema fundamental, porque a questão do sono na terceira idade, primeiro, que muitas vezes o problema do sono começa por causa das nossas expectativas, ou seja, de não entender que algumas coisas mudam e entender que eu vou precisar ter aquele mesmo sono que eu tive igual a minha vida inteira. O sono muda, né? Para algumas pessoas pode diminuir a necessidade de horas de sono, isso não é universal, mas pode acontecer. Uma outra coisa que muda, e aí é praticamente universal, é que o sono da pessoa que envelhece, né, quanto mais idosa, esse sono tende a ficar mais superficial. E isso é praticamente inevitável, ou seja, eu acordo mais fácil. Então, a importância de ter um ambiente acolhedor para o sono, silencioso, escuro, um pijama, uma roupa confortável, tudo isso vai ser fundamental para eu conseguir dormir bem, porque realmente qualquer coisa vai me acordar. E aí, a questão medicamentosa não é solução, porque eu usar um hipnótico, um benzodiazepínico, popular calmante, para obter sono, quando na verdade, às vezes, eu só estava com aquele sono mais superficial, que é normal do idoso, vai fazer o quê? Vai piorar minha memória, vai piorar minha capacidade de orientação, pode acontecer de eu acordar tonto e cair. Então, assim, o sono muda na terceira idade. Se a tua mudança é, primeiro, que está mais fácil de acordar, isso é fato. Vamos ver como é que está o meu ambiente do quarto para que eu consiga ter um sono melhor. Segunda coisa, se a quantidade de horas de sono diminuiu, nem sempre isso é anormal. E aí a primeira pergunta que eu faço, você está sonolento durante o dia? Porque assim, de repente, puxa, doutor, eu estou dormindo 5 horas à noite, antes eu dormia 7. Mas como é que está o teu dia? O dia seguinte eu acordo disposto, acordo descansado, acordo bem, então o que está errado? Nada. Né? E a última coisa que vale a pena considerar, que é comum acontecer conforme a gente envelhece, é o que a gente chama de adiantamento da fase de sono. O que isso significa? Eu começo a ter sono mais cedo ao longo do dia, isso é normal. Só que aí vocês imaginam o que acontece, se de repente eu encurto de 5 para 7 horas e começo a ir para a cama às 7 horas da noite, faz a conta, que horas que eu vou acordar no meio da madrugada. Né? E aí vira um transtorno, por quê? Porque eu acordo sem sono e disposto, mas quando todo mundo está dormindo no meio da noite, e eu sinto sono quando está na hora do jantar, ou de ver a novela, ou de sair e conversar com os parentes que moram comigo, né? E aí, na verdade, o segredo não é tomar um calmante para aumentar o sono, né? É fazer uma adaptação, passo a passo, de conseguir ir deitar cada dia um pouquinho mais tarde, para poder acordar mais tarde e acordar bem. Então, em vez de eu dormir às 7 e acordar no meio da noite, eu posso dormir à meia-noite e acordar às 6, 7 horas da manhã, bem. O problema é que a gente vai ficando encasquetado de que tem um horário X que eu desperto. Sim. Eu tenho um conhecido, que é meu marido, que fala assim, não adianta, se eu dormir meia-noite, eu vou acordar às 5 da manhã. Eu falo, mas será? E ele acaba acordando, porque parece que ele tem um dispositivo ali que faz com que ele acorde às 5 da manhã, porque parece que ele acredita nisso. Ele vai dormir às 3, ele acorda às 5. Isso existe. E, inclusive, dependendo de pessoa para pessoa, tem gente que, às vezes, assim, vai deitar e diz, preciso acordar a tal horário, às vezes consegue até mudar o horário. Tem gente que é aquele horário, sim. Eu, geralmente, tenho um horário que eu acordo mesmo, cedinho. Mas, assim, tem gente que se pensar no dia, olha, amanhã eu preciso acordar mais cedo, acorda. E no outro dia, olha, agora é fim de semana, eu posso dormir até mais tarde, dorme até mais tarde. Então, eu acredito que se a gente colocar na nossa cabeça que a gente é capaz de administrar melhor o nosso período de sono e acreditar nisso, a gente consegue. Sugestionável, funciona. Então, vamos começar a pensar desse jeito, né, gente? Deixa eu fazer uma pergunta aqui que veio da telespectadora Tita de Guarulhos. Ela fala, olá, Cláudia, boa tarde. Gostaria de saber se excesso de varizes impedem a atividade física.
Olha, eu não diria que impedem, né? Na verdade, a primeira questão é que varizes, em geral, a atividade física ajuda na circulação e até ajuda no controle das varizes, né? Porque o que são as varizes? São aquelas veiazinhas dilatadas, né, na superfície da perna e que prejudicam a circulação do sangue. Portanto, a atividade física melhora a circulação do sangue. Agora, se as varizes chegaram naquele nível que estão insuportavelmente dolorosas, podendo até ter problema de trombose, aí procure um vascular, né, para checar. Agora, na verdade, a atividade física é tratamento das varizes. Então, Tita de Guarulhos, respondendo a sua dúvida, viu? Obrigada pela participação, doutor. Segura aí que eu volto já já. Agora vem cá, vamos continuar lá com o doutor Tiago Mônaco, falando sobre os desafios de envelhecer, respondendo as dúvidas dos nossos telespectadores. No bloco anterior, a gente já respondeu a dúvida da Tita de Guarulhos, que queria saber sobre as varizes e o exercício físico. O doutor Tiago falou que exercício físico, inclusive, é muito bom para a circulação sanguínea. E a gente continua aqui, olha. A pergunta agora vem do Adilson Fernandes Júnior, de Indaiatuba, São Paulo. Olá, Cláudia. Que delícia poder te assistir todo dia. Obrigada, Adilson. Gostaria de perguntar ao doutor Mônaco como que ocorre nos idosos o processo de esclerose e mal de Alzheimer. Elas contribuem para a falha do raciocínio nos idosos? Perfeito. Bom, esclerose é um nome antigo, né, que não usamos mais, né? O mal de Alzheimer, ou a doença de Alzheimer, ela é a principal causa justamente de síndrome demencial em idosos. Cerca de 2/3 de todos os idosos que vão ter perda de memória, de raciocínio, personalidade, 2/3 serão a doença de Alzheimer e o outro terço dezenas de outras doenças. Como que ocorre esse processo? Enfim, cada doença tem um processo, então vale a pena centrar no Alzheimer, que é a grande maioria. Alzheimer é uma doença que a gente chama de neurodegenerativa. Então, por uma série de fatores, eu inicio morte de neurônios ali na área da memória e do raciocínio, e essa perda ela vai progredindo, causando dificuldade de lembrar coisas, dificuldades de aprender, dificuldade de raciocinar e se orientar. É realmente um grande desafio para o futuro do envelhecimento saudável nós encontrarmos uma maneira melhor de prevenir e curar a doença. Muita coisa tem por aí em pesquisa, né? É verdade, a gente até falou de algumas aqui, já convidei, já tive a oportunidade de receber médico que participa, que está encabeçando pesquisas, e essas pesquisas são gratuitas, então dá uma pesquisada até que de repente você também encontra um caminho aí para fazer parte dessa pesquisa e por que não testar um novo medicamento. Você falou ainda há pouco sobre os remédios, os indutores do sono, os hipnóticos, que são ruins para a memória, que às vezes o idoso aposta nesse remédio para ter uma qualidade de sono boa, mas prejudica a memória. Isso é um perigo mesmo. É um perigo danado, porque na verdade a gente tem quase que uma epidemia, né, de idosos tomando benzodiazepínico, diazepam e outros medicamentos dessa categoria, clonazepam, enfim. O que ocorre? Eles fazem o sono acontecer? Fazem, né? O grande problema é que de início, né, a gente diz que ele tem um período praticamente de lua de mel, né? Então, nas primeiras semanas ou meses de uso, eu sinto que o meu sono melhorou, eu sinto um certo bem-estar, e justamente nesse tempo esse remédio consegue levar a um vício, eu fico dependente desse medicamento para poder dormir. Com o tempo, da mesma forma que drogas ilícitas, ele começa a necessitar de doses mais altas para conseguir fazer o efeito que eu tinha com doses menores, então eu fico viciado, eu fico com um sono hipnotizado mesmo, né? Então um sono que se eu preciso acordar para urinar no banheiro, eu posso ficar tonto e cair, né? Eu acabo ficando mais confuso, isto piora a memória e aumenta a chance de perdas de memória, como o caso de doença de Alzheimer. Então eles são um perigo mesmo, eles são ruins para a saúde do cérebro. Você falou de queda, eu me lembrei da mãe do Padre Juarez, que caiu, né, nessa manhã e fraturou a cabeça do fêmur. E a gente sabe que a queda, às vezes, tira muito da qualidade de vida do idoso e que ela é provocada pela osteoporose. Muitas vezes a pessoa cai porque o osso está poroso, né? Também, é verdade, porque na osteoporose, o osso ele vai ficando poroso, não existe sintoma, não existe dor,
E aí o que acontece? Às vezes eu que não me cuidei, eu tenho uma osteoporose tão avançada que um movimento um pouquinho mais forte andando no dia a dia, eu quebro e caio, né? Ao mesmo tempo, mesmo que isso não aconteça, às vezes uma queda que não ia causar nada, causa uma fratura por causa da osteoporose. E aí liga, né, com o nosso assunto, né? Porque uma das coisas fundamentais para o tratamento, controle e prevenção mesmo da osteoporose é a atividade física, né? Isso é verdade, gente, porque existe medicamento para tratar a osteoporose, existem vários. A gente suplementa cálcio, suplementa se precisar vitamina D, utiliza fixadores do cálcio do osso, mas só existe uma única coisa que consegue dizer para que ponto de qual osso que esse cálcio tem que ir. É o quê? É a atividade física. Olha, né? Agora, a atividade física que foi feita lá atrás, porque assim, antigamente não ouvia-se muito falar da musculação, do esporte nas academias, mas o idoso de hoje, que era o jovem de ontem, caminhava muito, né? Meu pai conta que ele saía da casa dele para ir para a escola, quer dizer, era um caminho de 3, 4 quilômetros, eles caminhavam muito, diferente da turma de hoje em dia. Esse exercício feito lá atrás, ele conta hoje para essa questão da osteoporose ou não? Tem que fazer o exercício hoje? Tem que fazer sempre, né? Então, mas conta, porque o que acontece? Às vezes a pessoa vem conversar com a gente no consultório e diz, doutor, eu sou sedentário, eu não me animo a fazer uma academia. E aí a gente vai ver a rotina da pessoa, ela realmente anda 2, 3 quilômetros, sobe 5 lances de escada porque não pega elevador, o que é bom, né? E na verdade eu falo, olha, a primeira boa notícia é você não é sedentário, né? Então assim, atividade física, gente, se a gente for pensar para a maior parte dos propósitos, né? Existem atividades específicas? Existem. Mas para a maior parte dos propósitos, a atividade física é contrair músculo com gasto de energia. Isso é atividade física, né? A questão é a quantidade. Então, se eu ando, se eu carrego peso, se eu subo escada, eu tenho um certo grau de atividade física, e isso se soma, né? No dia a dia e no passado. Então, é muito bom que essas pessoas fizeram coisas com atividade física ao longo da vida, e é excelente que continuem fazendo, e isso leva a uma mensagem muito importante. Uma das maneiras de conseguir ser ativo é coloque atividade física na sua rotina. Então, puxa, mas eu vou de carro para o trabalho, eu moro longe. Poxa vida, de repente arruma um estacionamento, algumas quadras à distância do seu trabalho e vai um pouquinho mais cedo e anda, né? Ou então, não, eu tenho que chegar cedo demais, 2 horas antes, 1 hora antes do início do meu trabalho, porque senão o trânsito não me deixa chegar. E o que você faz nessa 1 hora? Leva uma roupinha a mais ali e dá uma caminhada pelo quarteirão, se veste, troca de roupa e você vai começar muito melhor o seu dia de trabalho, né? Eu trabalho no 3º, no 4º andar, não pega o elevador, né? Então coloque atividade física na sua rotina. Mas aí vai ter que ser disciplina, né? Porque, gente, na hora do vamos ver, dá uma preguiça, né? Aí você fala assim, eu vou de elevador mesmo. Então, é colocar na cabeça, saber que você está trabalhando por um corpo saudável, isso é importante. Exatamente. Tem uma pergunta aqui, que é da Carla Freitas, de Uruguaiana. Eu acho difícil a resposta, mas eu vou fazer. Boa tarde, doutor. Como ajudar uma idosa de 90 anos que ingere bebida alcoólica todos os dias? Às vezes 2 vezes ao dia, uma quantidade de mais ou menos 1 litro. Eu digo que é difícil porque, pelo que eu entendo, é um alcoolismo instalado, né? E uma senhora de 90 anos, é possível reverter? Olha, possivelmente não, né? Claro que cada caso é um caso, eu não vou conseguir dar nenhuma resposta específica para o caso dessa senhora sem que ela fosse avaliada por alguém expert nessa área. Porém, temos que considerar, uma coisa é que eu digo que quase ninguém chega aos seus 90 anos sem ter nenhuma saúde, né? Então eu não acredito que esse alcoolismo seja de décadas, né? Alguma coisa aconteceu recente, imagino, né? Para alguém que conseguiu chegar aos seus 90 anos, está hoje dependente do álcool, né? A outra questão, aí claro, né, não só avaliar a saúde dela como um todo, mas tentar entrar no cerne da questão, né? Por que ela está usando a bebida alcoólica, né? O que está acontecendo? Existe uma depressão? Existe uma insatisfação na vida que possa ser suprida de alguma maneira, né? Alguma coisa está muito errada, porque como eu disse, eu não imagino alguém que não tinha saúde chegar aos 90 e o que aconteceu que ela está ingerindo tanto álcool, né? A gente tem que entender melhor a história dela. Aliás, falando em alcoolismo, a gente sabe que o número cresceu nas pessoas da terceira idade e, sobretudo, nas mulheres, né? Que estão bebendo mais. Isso pode estar ligado à depressão? Pode estar ligado à depressão, pode estar ligado, às vezes, a um estado de
desaviso, né, sobre os prejuízos do álcool, né? Então o álcool em excesso, ele realmente é prejudicial e às vezes a pessoa de casa não está atenta, né? Fato é que, e outra questão, né, os idosos, eles não são alvos das campanhas públicas, né, contra tabagismo, contra que é o cigarro, contra o álcool e contra o sexo não seguro, né? Então realmente a gente tem visto essas práticas não seguras crescendo na terceira idade, até porque estão todos desavisados. Então vamos ficar atentos, né, gente? Bons hábitos é coisa que a gente tem que cultivar a vida inteira. Voltando um pouquinho para o assunto depressão, é comum a depressão na terceira idade? Ela chega por conta dos hormônios? Olha, existem 1000 causas, a gente não tem toda certeza, porque tem sempre aquela questão, né? Será que a gente diagnostica mais a depressão no idoso ou diagnostica menos? Eu acho que ela é subdiagnosticada, porque a depressão no idoso, muitas vezes ela pode se passar por uma insatisfação, ou a pessoa só está assim porque está sozinha, isso é normal, não é normal, né? Ou então, a depressão no idoso às vezes traz sintomas físicos e eu acredito, então é um problema de dor, é artrose. Em último caso, inclusive, a depressão no idoso pode trazer sintomas cognitivos e a gente entende às vezes que esse idoso está perdendo a memória porque tem Alzheimer e na verdade ele está profundamente deprimido e não raciocina mais por causa da depressão. Então assim, depressão ela é no mínimo tão comum no idoso quanto no jovem, talvez ela seja até mais comum no idoso do que no jovem e certamente ela é até mais perigosa no idoso do que no jovem, porque o idoso muitas vezes ele é mais frágil e ele vai suportar menos as consequências da depressão. Então, depressão na terceira idade, a gente tem que estar com todos os olhares atentos. E ela é tratável, assim como é tratável em qualquer outra fase da vida? Ah, sim, a priori sim, né? Nenhuma depressão a gente pode considerar intratável até que a gente tenha procurado tratar adequadamente e tenha esgotado as possibilidades, porque a grande maioria da depressão é tratável. Então, a gente nunca pode olhar para uma depressão que não foi submetida ao tratamento correto e dizer, não tem tratamento por causa disso. Não. Tem que tentar tratar. E ó, isso eu não tô falando pra tua filha, eu tô falando pra você que já tá aí na terceira idade e que fala assim, Cláudia, mas eu tô deprimida mesmo e eu não tenho ninguém pra conversar e a minha vida ficou desse jeito e eu tô sozinha. A sua vida, presta bem atenção, é sua. O poder de ser feliz é seu, tá na sua mão. Não adianta a gente ficar, de alguma forma, desanimado, desmotivado, ou mesmo querendo ficar desmotivado para chamar atenção, porque tá no seu poder ser feliz. Decida ser feliz, dá tempo de ser feliz. Olha, a expectativa de vida cresceu e muito. Então você pensa uma coisa, a vida passa muito rápido, né? Eu sei que passa muito rápido, mas hoje se você chegou aos 80 muito desanimada, ou beirando os 90 muito desanimada, tem vida até os 100, tem muito tempo pela frente, tem vida até 105, 110. A gente tem casos de idosos vivendo bem até 100 e tralalá, né? Então, invista em você. E aí, não tem essa. Eu ouço muita idosa mandando e-mail pra mim falando assim, mas eu não vou tomar remédio. Por quê? Qual é o problema? Você merece ser feliz. Tem tratamento. Vá, busque um médico e comece a se cuidar. Com responsabilidade. Porque quando eu digo que a gente deve amar a Deus e que é Deus que faz a nossa vida melhor, eu digo também que quando a gente ama a Deus, a gente tem responsabilidade sobre o nosso corpo, porque foi um presente que Ele nos deu e a gente se cuida em respeito a Ele, que te fez com tanto carinho, tá bom? Não abandone-se, corra atrás da sua felicidade, não espera filho, não espera neto, porque essa turma é ingrata mesmo, me coloca no meio, né? Você tem que se cuidar, você se cuida, tá bom? Porque você é importante pra mim e pra Deus. Doutor Tiago, consideração final aí pra turma da terceira idade, que não fez o que poderia ter feito lá atrás e que hoje está colhendo aí alguns frutos amargos. Olha, sempre é tempo de ter uma vida melhor. Essa é a primeira coisa. Então, nunca fique nessa armadilha de dizer eu não fiz até agora, agora não tem jeito. Sempre tem jeito de ter uma vida melhor. Então, procure se informar, procure fazer atividade física, procure se alimentar bem, procure conviver com a sua família, conviver com amigos, realmente procure curtir a sua vida. E, inclusive, pegando um gancho do que você disse, né, até quantos anos eu quero viver? E uma vez eu vi uma frase de um gerontólogo que assim, me marcou, né? Ele falou, eu não quero medir exatamente até qual idade, mas eu quero cultivar uma vida boa, eu quero ter uma vida boa e eu quero continuar vivo até pelo menos o dia, enquanto eu puder
puder pensar que o dia de amanhã possa ser um dia legal, né? Então toda vez que eu for dormir pensando que eu posso ter um dia legal no dia seguinte, eu quero continuar vivo. Perfeito. Agora, se estiver achando que amanhã o dia vai ser uma porcaria, corre atrás de um médico e ajude-se a pensar que o dia de amanhã pode ser legal, porque pode ser legal, tá bom? Eu aposto nessa. Tô contigo. Ó, Dr. Thiago Mônaco tá no envelhecerbem.com, www.envelhecerbem.com, e o telefone é o 011 50 51 55 72. Ele que é professor, especialista aí nessa área tão importante, pode te ajudar e nos ajudou bastante. Obrigada, um ano excelente, 2016 maravilhoso pra você e pra sua família, tá bom? Um beijo em todos.